vou estar trazendo para o meu canal a dúvida de muita gente pelo Brasil todo sobre controlador de carga e sobre a eficiência, porque muitos falam uma coisa, outros falam outra e a gente não chega numa conclusão. Então aqui, como o meu canal é tudo só na prática, eu consegui achar esse slide num site da Austrália que fala sobre os controladores de carga PWM e MPPT, ou seja, a diferença, porque muita gente aí comenta aí no meu canal, no canal de outras pessoas, falando que o controlador de carga MPPT, ele pega ali a amperagem e multiplica por 2, vamos supor assim, uma placa que gera 8 amperes, ele vai lhe dar 16 amperes. Então eu vou estar explicando aqui através dessas imagens. Estava em inglês, é claro, traduzi em português para vocês entenderem. Então gostaria que vocês assistissem até o final, porque tem partes bastante interessantes. Então vamos lá. Primeiramente, sobre controlador de carga, vocês têm que entender, ou seja, antes de eu fazer os cálculos aqui, como funciona cada um, vocês têm que entender o seguinte: o controlador de carga possui algoritmo, que é uma matemática que controla a tensão de saída de acordo com a fase de carregamento das baterias, entregando por volta de 13 a 15 volts. Então a tensão de saída, ele faz ali tipo uns cálculos entre o 13 e o 15 volts. Então isso vai ser muito explicado sobre isso para as baterias. Aqui eu botei no meu canal só na prática. Vamos ver porque o MPPT, que seria esse, tem um ganho de 20 a 30% de energia em relação ao PWM. Então, o Trace, no caso, ele tem 20 a 30% de ganho. Então, não é 50%, não é o dobro. Então, passa para outra parte. Então, para vocês entenderem qual a diferença dos dois controladores de carga, né? O PWM é mais simples. Vejamos, ele simplesmente derruba os 18 volts para os 13 a 15 volts. Então pega aqueles 18 volts e derruba para 13 a 15 volts. Não derruba para 12 volts como muita gente pensa. Derruba para 13 a 15 volts, mantendo a corrente estável, ou seja, derruba para permanecer a corrente, os amperes ali estável, fazendo com que desperdice essa energia. Qual é a energia? Aqui sobrou, que seria entre de 18 caiu para, vamos supor, para 13. Então aqueles 5 volts desperdiçou. Então é assim para vocês entenderem. Já o MPPT, que é o Trace, muda a relação de tensão e corrente, praticamente mantendo a potência estável. Ou seja, quando diminuir a tensão, que é os volts, quando ele diminuir os volts, que é a tensão de saída, ele aumenta proporcionalmente a corrente. Então, vocês têm que entender o seguinte, que todos os controladores de carga, tanto o PWM como o MPPT, ele vai fazer mais ou menos assim. Vamos supor que vocês têm uma placa de 18
volts, ou seja, que gera 18. Pode gerar 18, 22, 36 volts, mas funciona mais ou menos assim. Eu estou dando aqui um exemplo de 18 volts. Então, quando vai usar o PWM, esses 18 volts será reduzido entre 13 a 15 volts, depende o carregamento ali que você fez. Vamos supor que você pediu para carregar em 13,6, um exemplo. Então, de 13,6 para 18 volts, essa tensão era desperdiça. Já o MPPT pega essa sobra e aumenta a corrente. Então deu para entender aí a diferença? Então vamos partir para modo mais prático, ou seja, em conta, né? Que aqui meu canal é só na prática, então vamos fazer isso baseado na conta. Então não esqueça que eu estou fazendo o seguinte, a diferença entre um e outro. Então, ó, antes de eu começar a fazer as contas aqui, que é tudo só na prática, vocês têm que entender o seguinte: watts, que é igual volt vezes amperes. O que é isso? Primeiramente, de eu entender como funciona um trace ou controlador de carga, PWM, primeiramente eu tenho que entender como são feitos os cálculos, ok? Como é feito os cálculos de potência da placa. Então, tem gente que pega, vou dar um exemplo, pega uma placa de, vamos supor, igual essa aqui, ó, placa de 300 watts, 300, aí divide por 12, aí diz que a corrente deu 25. Isso não é verdade. Não é feito um exemplo, uma placa de 300 watts dividido por 12. Não se divide por 12. É dividido, vamos aqui, ó, é dividido o seguinte, volt vezes amperes, mas não é os 12 volts da bateria, é os de pico, os volts de pico da placa com a corrente de pico da placa. Por isso que está aqui VMP, que seria volts de pico, e MP, que seria a corrente, que é igual potência máxima. Então aqui eu tenho duas informações pegadas de uma placa de 300 watts, que seria 36,1 volt vezes 8,3 amperes, daria 299,63 watts, que é aproximadamente 300 watts. Eu vou explicar como é tirar dessa informação. Vamos lá para outra parte. Pronto. Aqui eu tô com um painel da Canadian 320 watts. Então, como é feito as contas? Por que eu estou explicando primeiro como é feito as contas? Porque quando eu for explicar lá sobre o trace, você já sabe como, de onde eu tirei as informações. Então, essa placa aqui da Canadian seria o que? Ó, eu jamais posso pegar, vamos aqui, ó, 320, que eu já vi muita gente fazer isso aqui, ó, 320 dividido por 12, deu 26 amperes, tá errado. O que tem que fazer é o seguinte, pegar tensão de pico, que é o 36,8, vezes, que nesse caso eu não sei qual é a potência, né? Não, os watts, eu só sei os volts. Então aqui, ó, vezes 8,69.
que é igual 319,79. Então, aproximadamente 320. Então, vocês têm que fazer as contas dessas formas para saber os watts ou quantos amperes gera. Pronto. Entendido como é feito os cálculos, agora sim vamos botar aqui na prática como é que eu vou saber a relação entre os dois controladores de carga, que a função desse vídeo é mostrar a diferença dos dois controladores de carga. Pronto. Então, se eu já sei calcular potência, então eu já posso explicar a diferença desse controlador de carga PWM para esse controlador de carga MPPT. Para isso, eu vou fazer um exemplo de um painel de 12 volts que tem uma tensão de pico de 18 volts, ou seja, um painel de 100 watts de 12 volts, né? 100 watts e 12 volts. Que era me dar 18 volts de pico e 5,56 amperes de pico. Pronto. Sabemos essa informação do meu painel. Então vamos usar esse exemplo para calcular os dois controladores de carga. Vamos lá. Vou começar aqui pelo PWM. Então é o seguinte, ó. Se uma bateria estiver com tensão baixa, significa que ela estaria em seus 11 volts. Então a tensão desse carregamento vai trabalhar em cima dos seus 11 volts, que daria 11 volts vezes 5,56, que no PWM estaria carregando em 61 watts. Então, no caso, já está perdendo energia aí. Por que 11 volts e não 18 volts? Porque nós sabemos que o PWM ele reduz a tensão. Então ele reduziu para 11 volts. É com 11 volts que eu vou trabalhar. Então quer dizer que aqui já dá para ver que já perdeu. Outro exemplo aqui, ó. Se a bateria já estiver em 14 volts, que no caso ela já estaria quase completa, seria 14 volts vezes a corrente da placa, que é 5,56, que é igual a 78 watts. Então já estaria melhor ali. Então o carregamento já estaria melhor nessa questão. Outra coisa, agora vamos ver em relação ao trace, né? Esse painel de 100 watts trabalhando com trace. Pronto. Aqui já mudou totalmente os cálculos. Então, continuando aqui, o cálculo já é diferente, porque o PWM ele reduziu aí a tensão e a corrente permaneceu. Já no MPPT é o seguinte, eu vou pegar os 18 volts de pico ali da tensão da placa, vou dividir por 11, que é o carregamento que a bateria tá baixa, que daria 1,6
Radion, ou seja, 1.6 seria a sobra, o extra ali da placa. Por que 1.6? Não entendi. Ó, é o seguinte, o PWM ele pega aqueles 18 volts, reduz para 11, não é? Perdeu o resto da energia. Só que o Trace ele aproveita esse resto da energia, por isso que pegou 18 volts dividido por 11, que dá 1.6 volt. Aí esse 1.6 volt, que seria a sobra, o extra, ou seja, reduziu, então dá 1.6. Vou multiplicar pela tensão de corrente. Vou calcular com a corrente. Então 1.6 vezes 5.56 amperes, que é a corrente da placa de pico, daria 8.9 amperes. Então aqui já teve uma vantagem enorme, porque a corrente subiu, ou seja, no trace a tensão desceu, né? A tensão ali dos volts da placa desceu e a corrente subiu para 8.9. Aonde o outro aqui, a corrente, no caso, a tensão aqui no PWM desceu e a corrente permaneceu no que estava. Já no trace subiu, que daria 8.9. Que seria o que? Agora, fazendo as contas, daria 11 volts vezes 8.9 amperes, que dá 97.8 watts. Então, olha a diferença de 97.8 watts para 61 watts. Então, é uma diferença de 20% a 30% de vantagem de ter um controlador de carga Trace ou outra marca que seja MPPT real. Agora, se a bateria já estiver com 14 volts, ou seja, o carregamento ali já esteja em 14 volts, então eu vou pegar os 18 volts, dividir por 14. Por que é que eu vou dividir por 14? É o que estamos falando, que o Trace ele reduz a tensão, que é a voltagem. Daria 1.28 radion, ou seja, volt. Essa é a sobra, 1.28. Agora vou pegar o que? O 1.28 vezes a corrente de pico daria 7.1 amperes. Então, aí já mostra que a corrente já está alta. A tensão desceu e a corrente subiu. Se eu pegar agora os 14 volts, que é o do carregamento, vezes 7.1 amperes, que é o pico, dá 99,4 watts. Então, só nesses cálculos aqui você já começa a entender como funciona tensão e corrente, ou seja, volts e amperes. Vamos partir aqui para outro passo. Tudo só na prática. Então aqui eu vou fazer uma conta agora, que seria mais ou menos assim: um sistema de 12 volts versus 24 volts com um controlador de carga PWM, e depois vou fazer com o Trace 12 volts ou 24 volts, ou seja, como é que ele se comporta em cada um do sistema. Lembrando que eu estou continuando falando sobre do painel de 12 volts 100 watts. Pronto, então vamos lá falar
um controlador de carga PWM, como é que ele se comporta em 12 volts e 24 volts. Pronto. Já sabemos que o painel de 12 volts 100 watts trabalha com 18 volts vezes 5,56 amperes para formar os 100 watts. Assim é igual o de 24. Só que o de 24, que estaria aí não estaria mais aí em paralelo, estaria em série, o 18 vai o que? Aumentar, que ele vai para 36 volts. Quanto os amperes ele irá diminuir. Então vamos aqui começar pelos de 12 volts, depois nós fala de 24 volts, com um controlador de carga PWM. Pronto. Aqui pegou mais ou menos assim. Vamos supor que a corrente já está ajustado na bateria de 13 volts. Se a corrente já está ajustado em 13 volts, que já estaria o que? Não estaria com a tensão baixa, que seria 11 volts, e nem com a corrente alta, no caso a bateria ali. Ela está em 13 volts. Então vamos trabalhar com 13 volts, que seria a bateria ajustada ali entre corrente e voltagem. Seria o que? 13 volts. Porque o 18 já caiu para 13, né? Já sabendo que ali teve perda. Que 18 caiu para 13. Seria 13 vezes a corrente, que é 5,56 amperes, daria 72 watts. Então já está perdendo energia ali. Vamos ver como é que ele se comporta em 24 volts. A mesma coisa, a bateria já está ajustada em 13 volts, que seria, observe quanto eu perdi de energia. Os volts ali dos painéis estava 36. Como ele foi para 13 volts, teve um desperdício de energia enorme, que reduziu. Lembra que eu falei que o PWM ele reduz os volts e permanece a corrente? Então, ó, de 36 volts ele foi para 13 volts, que eu calculo 13, aqui embaixo, ó, 13 vezes 2,78 amperes, que é igual a 36 watts. Ou seja, com um controlador de carga PWM, ele trabalhar em 24 volts é mais perda de energia ainda, em comparação com 12 volts. Porque se 12 volts já perde, vamos supor aqui 20%, em 24 volts ele vai perder muito, vai perder mais de 50% de energia. Então é uma perda enorme. Entendeu? Então o que eu estou explicando nessa parte é sobre isso, que o controlador de carga PWM, ele quando reduz ali a tensão, desperdiça muita energia. Então agora eu vou fazer aqui a outra parte aqui, que é do outro controlador de carga, que é o aqui em cima, ó, MPPT, trabalhar em 12 volts ou 24 volts. Aqui, começando por aqui, ó, permaneceu, né, que aqui as informações dos painéis, teria que permanecer um painel de 12 volts 100 watts, e aqui no canto de cá 24 volts 100 watts. Então aqui, ó, deu 18 volts, que é o painel, vezes
57 amperes. Então vamos lá. Vamos fazer com a mesma conta do que a gente fizemos com outro controlador de carga. Ele estaria trabalhando com 13 volts. Pronto, ele pegou 18 volts, foi para 13. Ah, e por que deu 7.7 e não 5.5, igual no anterior aqui que eu fiz 13 vezes esse? Porque eu já estou aqui com o meu trace, tá vendo aqui? Já estou com o meu trace. É aquela continha que eu fiz logo na metade do vídeo. Que eu peguei aqui, ó. Eu peguei o 18 dividido por 13, porque a tensão caiu. Se caiu, eu vou aproveitar esse extra de volt, que é 1,38. Entendeu? É 1,38. Então, ó quanto está sobrando de energia que o trace vai aproveitar. Se fosse no PWM, pegava essa energia e desperdiçava. E o trace vai pegar essa energia, certo? E multiplicar pela corrente de pico, que é 1,38 vezes 5,56, que é igual 7,67, que é aproximadamente 7,7. Ou seja, como trabalha com algarismo, tudo aqui é de aproximação. Então, por isso que o trace vai trabalhar com 7,7. Então, seria 13 volts vezes 7,7, que é igual a 100 watts. Ou seja, o trace aproveitou a energia extra, permanecendo com 100 watts, que é o próprio painel. Então é assim que é feito as contas. Ó, se eu fazer aqui com 24 volts, seria a mesma coisa. Ó, vamos lá com 24 volts. Aqui é a informação do painel, né? Lembrando que o painel aqui já estaria em série. Então seria 36 volts, né? Que o painel estaria me dando em série em 24 volts, que seria 18 mais 18, e com a corrente 2,78. Então seria o que? Se eu pegar os 13 volts, que eu já falei que esses 13 volts é a corrente ali ajustado, né? Porque ela nem está com a tensão baixa e nem alto, estaria ali na média. Então, os 13 volts, se eu pegar aqui o 13 volts de carregamento, né, que é o de carregamento, seria 13 vezes 7,7, que seria o trace, estaria transformando em 7,7, que é igual a 100 watts. Então é isso daí que funciona. Então, como no meu canal é só na prática, então dessa forma eu espero que vocês tenham entendido como funciona os cálculos, ou seja, qual é a vantagem de ter um controlador de carga PWM e um controlador de carga MPPT, ou seja, como são feitas as contas. Então esse aqui é um slide de um país que eu peguei, transformei em português para eu explicar para vocês através de um painel de 100 watts, 12 volts, 24 volts. Ele trabalharia com um controlador de carga de uma forma ou
o outro controlador de carga de outra forma. E vocês viram que o Trace, que é esse daqui, sabe aproveitar 100% dos painéis. Como eu vi aqui, como eu fiz aqui no início, o que é que aqui diz? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O PWM é mais simples. Vejamos, ele simplesmente derruba os 18 volts para 13 a 15 volts, mantendo a corrente estável. Já o Trace, com a mudança a relação de tensão e corrente, praticamente mantendo a potência estável, ou seja, quando diminuir essa tensão de saída, ele aumenta proporcionalmente a corrente. Então foi isso que a gente vimos. O Trace, ele quando diminui ali a tensão, ele sobe a corrente com os extra, que daria uma, como é que eu posso dizer? Daria o que? Um ganho de 20 a 30% de energia em relação ao outro. Então espero que vocês tenham entendido. Esse aqui é o meu canal Só na Prática. Hoje, com esse vídeo, está completando 100 vídeos postados no meu canal. E minha tendência é explicar mais sobre esse mundo de energia renovável. Quem gostou, se inscreva no meu canal. Valeu e obrigado.